lá. Meu Jesus Cristo. Paz do Senhor, meu irmão. Glória a Pode ser. Deus. Deu um probleminha aqui, saiu de repente. Foi a internet. Ah, sim. Nós estamos falando aqui, nesse momento de pré-aula, né, na nossa live EBD, sobre a primeira lição da Escola Bíblica Dominical da revista Adultos, que tem como tema Ezequiel, o Atalaia de Deus. Eu estou aqui, através do meu perfil no Facebook, recebendo meu amado irmão, auxiliar Yuri, obreiro da Assembleia de Deus, Borges de Melo, equipe Tempo Central em Fortaleza, para a glória de Deus. Meu amado irmão, como nós estávamos falando aqui, antes de nós termos esse probleminha na internet, eu gostaria de, no nome de Jesus, pedir que você falasse um pouco sobre o primeiro tópico da nossa lição de número 1, que tem como tema sobre o livro de Ezequiel. Você possa discorrer aí acerca desse primeiro tópico, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vontade. Pronto. Só resumir o que eu tinha falado, né? Antes de ter caído. O livro de Ezequiel, irmão, ele é bem complexo, né? É um livro que ele demanda muito estudo, né? Ele é um livro que também ele fala sobre o passado de Israel, o presente e o futuro. Não só de Israel, mas o futuro não só de Israel, mas também da Igreja do Senhor, né? Então, nesse trimestre, nós vamos aprender que o livro de Ezequiel também, ele é um livro não só das misericórdias de Deus, mas também é um livro de juízo que serve para os nossos dias, né? Mas como hoje a gente está aprendendo apenas sobre o livro, então a gente vai focar só no livro mesmo, no profeta, né? E o resto vai ser acrescentado, né? Futuramente. Com certeza. Então, irmão Yuri, nós vemos aqui pelo comentarista, né? Pelo nosso comentarista aqui, Ezequiel Soares, né? Que é o pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, que tem um vasto conhecimento, né? Nós vemos aí que ele é graduado em letras, né? Tem habilitação em hebraico pela Universidade de São Paulo, enfim, dentre muitas outras qualificações deste servo de Deus, Ezequias Soares. Nós vemos aqui no comentário do primeiro tópico, né? Ele coloca aqui uma divisão de três partes, né? Ele diz que o livro pode ser dividido em três partes. Eu Sim. fiz um vídeo agora há pouco, mais cedo, e nesse vídeo eu fiz questão de falar aos irmãos que ouviam na transmissão, né, que essa divisão que foi feita por ele, né, de forma bem, vamos dizer, bem simplória, né, que eu acredito que ele tem capacidade de trazer uma divisão muito mais, né, muito mais apurada, haja vista a grande, né, grande gama de conhecimento que esse homem tem, né, que esse servo de Deus tem, comentarista Ezequiel Soares, que é o comentarista dessa nossa revista do trimestre. Ele coloca aqui três partes, né, três divisões. E eu falei a respeito desse tópico, dizendo que aqueles que vão estudar nesse quarto trimestre o livro do profeta Ezequiel podem utilizar dessas três divisões. No sentido de quê? No sentido de obter um melhor entendimento. Né? Como você mesmo falou, é um livro que tem profecias, visões, trata muito de questões escatológicas, né? Escatologia, simbolismo, ou seja, acaba questões apocalípticas, né, também. E Então, também. acaba sendo um livro de difícil entendimento, como você falou, para quem está começando, né? Para Sim. quem ainda não se debruçou, né, nessas cadeiras de teologia, nessas questões, né? Escatologia, simbologia, alegoria, É. interpretação de visões, se são literais, né? Ou não, enfim, né? Questões interpretativas, posicionamentos teológicos, escatológicos. Então, muita coisa está inserida aqui, né, no livro do profeta Ezequiel. E eu fiz menção, na live que fiz mais cedo, dessa questão, que aquele que fizer a leitura dessa lição de número 1, vai observar que ele fez uma divisão muito interessante, em três partes,
e colocou os capítulos, as referências. Sim. Meio que, digamos que ele deu um esboço de teologia para os irmãos que têm a revista. Pode prestar atenção que ele fez bem explicadinho até o último capítulo, até o capítulo aqui, até 48. Né? 48. Ele coloca aqui a questão do término com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade, como resposta à primeira visão. Né? Então, nós já vemos aqui que já há uma grande bênção da parte de Deus para quem vai estudar esse trimestre. Já vai ter, vamos dizer assim, uma facilitação do entendimento deste livro. Vamos partir, irmão Yuri, para a gente poder tornar breve essa nossa live, né? Essa nossa live pré-aula. Vamos partir aqui para o ponto 2, para o tópico 2, que fala sobre o profeta, né? Que fala sobre a identidade e procedência do profeta Ezequiel. E aqui nós vemos, irmão Yuri, que o comentarista diz da seguinte forma, que há poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel. E ele diz aqui que ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Ele fala a respeito da identidade do profeta Ezequiel, que o seu nome tem como significado fortalecido por Deus, ou Deus fortalece. Né? Esquiel, Fortalecido por Deus. Isso, Esquiel, né? Fortalecido por Deus. E ele diz que o pouco que nós sabemos a respeito dele é o que nós lemos no livro que leva o seu nome. E aqui tem uma informação interessante para nós, né? Ele diz que ele viveu entre os exilados na Babilônia. Também ele fala aqui na parte final desse tópico que ele viveu entre os exilados e exerceu ali o seu ministério. Então eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso, dessa questão do exercício do ministério profético de Ezequiel ali em meio aos exilados, em meio àqueles que haviam sido ali deportados, né, que estavam em exílio. Sim. Vontade, no nome de Jesus. É interessante, irmão, porque a gente vê que Deus, ele sempre vai levantar uma pessoa em um local e em uma ocasião específica, né? Porque aqui no final do tópico 2, ele fala que Ezequiel estava entre o povo, exilado. Daniel estava na corte de Nabucodonosor, muito jovem, né? E Jeremias, já velho, estava profetizando em Judá, Jerusalém, né? Então a gente vê que Ezequiel ele começou o seu ministério com 30 anos de idade, né? Ou seja, Deus estava usando um jovem na Babilônia, um velho em Jerusalém e um jovem também, né, um adulto, na Babilônia. Então a gente vê, irmão Denilson, que Deus, ele sempre levanta os seus servos em lugares, em ocasiões específicas, né? Não tem assim... Há um contraste abençoado aí, né? Um na sim. corte e outro... E outro no meio do povo, outro do que restou do povo, né? Né? E é interessante também, irmão, que realmente o que ele fala aqui é verdade, que Ezequiel ele só é lembrado durante o livro. Depois, ninguém sabe mais quem é ele, né? É interessante, sim. As pessoas lembram de Jó, né? Tiago fala de Jó, Moisés, né? Davi, Abraão, né? E assim vai, mas o povo do Ezequiel só é pelo livro dele mesmo. Mas não tem mais nenhuma referência sobre ele. E é interessante, irmão, que Ezequiel, ele... Assim, a gente vê que ele foi um profeta que ele viveu muitas coisas que o homem não quer passar, né? A perda, né? Perda da mulher. A perda da esposa, um exemplo, né? Ah, Jesus, misericórdia. Ele fala, Deus fala, né? Ezequiel, eu vou, lá no capítulo 24, verso 15. Ezequiel, eu vou tirar de tu o que tu mais gosta, mas tu não vai chorar, não vai fazer nada. Aí ele fala ao povo, quando é tarde, a mulher dele morre. Lá no capítulo 4 também, capítulo 5, Deus manda ele, até um pouco estranho, né? Deus me perdoa a expressão, assim, um pouco inusitado. Mas tem uma passagem lá no capítulo 4 que Deus ele manda Ezequiel cozinhar o seu pão sobre fezes de vaca, né? Não sei se alguém já leu essa passagem, né? E ali tinha um simbolismo, realmente. Ali tinha um significado, né?
tem outra passagem lá no capítulo 8 que Ezequiel está orando e Deus pega ele pelos cabelos e leva ele até o templo. Imagine nós sermos arrebatados por Deus pelo cabelo, levado até o templo. Né? Né, irmão? Então, são coisas assim que o homem natural, como diz Paulo, ele não consegue compreender. Ele consegue compreender com o espiritual, né? Com os olhos da fé. Né? E eu creio que Ezequiel ali, ele realmente ele teve essas experiências com Deus, mas o mais interessante é porque ele não perseverou, ele não desistiu, mas ele perseverou, né? Então, irmão, o Ezequiel ele mostra pra gente que em toda e qualquer circunstância nós podemos perseverar, né? Mesmo estando exilado, mesmo estando numa situação difícil, a gente pode obedecer a Deus e a gente pode ver Deus falar com a gente. Irmão Yuri, tem um texto bíblico, que na verdade eu vou ser bem direto. Eu não fui eu que estudei e encontrei. Eu não vou dizer assim, eu estudando, e Deus me direcionou e eu achei. Não. Quando o assunto é estudar teologia, tem nada novo. Sim. Sempre a gente estudou, a gente pesquisou em um livro, estudou de alguém, ou ouviu alguém, né? Doutor, mestre em teologia, né? Nós temos aí as nossas referências a nível nacional, temos homens e mulheres de Deus que são exímios teólogos, né? Mestres na área do ensino, verdadeiros, vamos dizer, né? Sim. Prateleira de cima, como a gente costuma dizer, não para a glória deles, mas para a glória de Deus, homens que Deus tem levantado. Então, em uma dessas minhas pesquisas, minhas leituras, né, e buscas, eu encontrei um negócio interessante. Um professor, ele estava ministrando e ele disse que ele pegou essa parte aqui do tópico. Eu achei isso muito, muito maravilhoso. Ele pegou e disse: meus irmãos, vamos aos Salmos de número 137. Aí ele disse: o ofício do ministério profético de Ezequiel estava dentro desse cenário, do Salmo de número 137. Aí eu vou ler aqui o Salmo 137. Não vai tomar muito do nosso tempo, não. Mas vamos ver aqui como é profundo essa verdade de Deus para nós. O próprio título, né, do Salmo diz assim: saudade da pátria. Sim. Lamento dos exilados, né? Salmo 137, verso 1. Verso, né? Fala versículo, é verso, né? Tem irmão que é bem detalhista, aí diz: irmão, não é versículo não, é verso. É o verso. Vamos lá. Salmos 137, verso 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. Os babilônios pediam que eles entoassem canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres. Ou seja, coloca um sorriso no teu rosto, tu está longe da tua pátria, tu está distante da tua nação, né? Tu está sendo oprimido, tu está exilado, tu está em exílio, mas coloca aí um sorriso no teu rosto e entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Aí o verso 4 diz: como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Aí ele diz, no 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita e apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasaia, arrasaia, até os seus fundamentos. Vou ler só até aqui. Então perceba, irmão Yuri, que era esse o cenário profético de Ezequiel, né? O cenário profético de tristeza, de lamento, de saudade da pátria. Verdade. Quão terrível era o cenário de desolação. E aí, nós tentamos, ou nós, nosso humilde conhecimento que Deus nos dá,
tentamos contextualizar isso, né? Como você falou, Deus levanta os seus servos em meio aos piores cenários, em meio aos cenários mais, né, mais terríveis. Sempre tem um Deus remanescente. sempre levanta. É, Não é isso? sempre tem um Deus remanescente. sempre levanta. Deus sempre levanta. Irmão Yuri, aqui tem uma citação também para nossa edificação, aqui de um auxílio teológico, que fala um pouco sobre a questão da missão ou do ofício do profeta, né? Que além de transmitir a mensagem de Deus, tinha ele outras atribuições na unção dos reis. Eram os profetas que tinham a incumbência, a responsabilidade de derramar o azeite santo da unção sobre a cabeça dos governantes. E aí a gente lembra daquele episódio, né, de Davi, na presença de seus irmãos, Samuel, o profeta, ungindo, né, a Davi ali, na presença de seus irmãos. Irmão Yuri, eu gostaria que você, em poucas palavras, no nome de Jesus, falasse um pouco sobre essa questão, mensagem de Deus na boca de um profeta. Mensagem de Deus, na sua concepção. Eu queria que você compartilhasse conosco a sua percepção acerca de mensagem de Deus na boca de um profeta, de um atalaia de Deus. Fique à vontade, irmão. Já partindo para o tópico 3, né? Sobre o atalaia. Isso, já estamos indo para ele. Mensagem de Deus. Então, assim, a mensagem de Deus, como você diz, é de Deus, né? E Deus ali, ele coloca Ezequiel como um atalaia, né? Atalaia é um mensageiro. Atalaia é aquele que ouve de Deus e transmite ao povo, né? É o profeta, né? A gente pode dizer que é o profeta. E é interessante, irmão, que muitas pessoas, elas dizem que a mensagem é de Deus, mas falam coisas segundo seus corações. Mas a gente sabe, irmão, que a palavra de Deus, principalmente o Evangelho, ela nunca foi para agradar ou para gloriar o homem. A gente não vê, irmão, o Evangelho gloriando o homem. Mas tudo que Deus fala é sobre a renúncia, é sobre tomar sua cruz e segui-lo, negar a si mesmo, né? Então, quando a gente diz mensagem de Deus, é a mensagem do próprio Deus, né? Essa palavra aqui, irmão, ela ainda vale para o nosso dia de hoje, né? A gente estudou na escola dominical que muitas pessoas dizem a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser retraduzida. Mas nós sabemos que isso não passa de uma mentira do diabo. Isso não passa de uma mentira de Satanás. Porque a própria Bíblia diz, segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda. Né? Nada tira e nada entra. Toda ela é inspirada por Deus. Então, quando nós falamos em nome de Deus, nós estamos falando a mensagem do próprio Deus. Né? A gente vê ali que Paulo, em um determinado momento, quando ele estava diante do governador Festo, se não me engano, ou é perante o rei Agripa, ele começa a falar, começa a entregar a mensagem de Deus pelo Evangelho, e eu não estou lembrado agora qual é. E o governante interrompe ele e diz, Paulo, você está louco, Paulo. Você está estudando demais, Paulo. Né? Então, irmão, é isso que a gente está vendo hoje em dia. Se a gente pregar uma mensagem bíblica dentro da Bíblia, as pessoas já ficam... Por quê? Porque não é o que elas querem ouvir, Ednilson. Não é o que vai massagear o ego delas. Realmente é confronto, né? Tem até uma frase clichê, né? Que diz que se a Bíblia fosse conforto, seria comparada a um travesseiro, não a uma espada, né? Mas uma espada é para lhe ferir, é para lhe confrontar. É para que a gente, Ednilson, possa ter a consciência do espiritual. Porque, irmão, eu acho que até você mesmo passa por isso. Às vezes a gente posta algum versículo, alguma coisa sobre Deus, pouca gente curte. Quero nem saber. Às vezes passa direto do story, da publicação. Mas posta qualquer outra coisa. É como diz há um pastor, né? Há um pastor que eu não sigo.
não sigo ele, mas eu ouvi ele citar uma frase dizendo que muitas pessoas amam a cultura pobre. Conteúdo Sim. inútil e cultura pobre. Então, quando você... Eu não sei se você já percebeu isso, né? Você está falando sobre o uso das mídias em relação à pregação da palavra de Deus, exposição da palavra. Eu já vivenciei isso, já vi isso claramente. Vejo isso, né? Claramente. As pessoas têm uma facilidade muito grande de absorver, de querer para si conteúdo inútil. É Conteúdo, verdade. principalmente crente. Principalmente os irmãos servos de Deus. Infelizmente, quando o assunto é bíblico, é um assunto bíblico, teológico, É. passa, arrasta para cima. Arraste pra cima. Pouco e bola. Agora, quando é uma fofoca, quando é um conteúdo irrelevante, algo que não vai acrescentar nenhum tipo de disciplina espiritual para ele ou para ela, Um eles meme, pegam né? para cima, Um meme, né? né? Eles pegam, eles seguem aqueles conteúdos. Eu, infelizmente, eu não consigo entender. Nem Mas eu. se encaixa na questão que você falou, de que estão buscando outras coisas para si, Sim, sim. né? Sim. Na verdade, não estão buscando voz de Deus para si, palavra de Deus para si. Estão buscando outros conteúdos que possam massagear os seus egos, algo que não os confronte, que não produza uma mudança na vida deles de forma significativa. Então, quando nós falamos dessa questão, foi muito interessante você pontuar a questão do profeta, porque Jesus disse que louvavam, né, os falsos profetas. Se não me engano, é em Lucas, capítulo 6, Jesus disse: ai de vós quando todos vos louvarem, porque Louvarem. é assim que Sim. eles faziam com os falsos profetas que vieram antes de vós. Ou seja, Jesus ali, naquele momento, ele estava dizendo: olha, os falsos profetas, eles eram louvados, eles eram benquistos, aplaudidos, Sim. abraçados, queridos em praça pública. Todo mundo venerava o falso profeta. Por quê? Porque ele dizia o que era contrário aos oráculos de Deus. O É verdade. verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro pregador da palavra de Deus, né? Porque teologicamente a gente não pode estar usando, né, o termo profeta, que tem aquela questão até Hum. João Batista. Né? É João Ah, Batista, isso né? aqui, não, isso aqui já é para a gente dar logo uma vacina para os teólogos de plantão. Tem os irmãos que é teólogo, né? Como É, nós também somos, aí a gente tem que já dar a vacina para os irmãos não, você está falando de profeta e não tem mais, só até João Batista, né? A gente já vai logo, né? Já dá logo o é. remédio, Logo né? acalmando. Para os irmãos não se atribular. Então, É assim, verdade. o verdadeiro pregador, o verdadeiro mensageiro, ele é perseguido, irmão. É, Ele é perseguido. Ele não é bem quisto. Ele é tido como chato. Muitas das vezes no seio da igreja é aquele que mais se dedica, é aquele que ama a palavra de Deus, que ama as escrituras, mas é o frio, é o... Aí vai um bocado de nome aí, né? é. E É o aquele que Satadão. tem... Vários. Santarrão, É, vários nomes. E aquele que não tem nenhum compromisso com a palavra, que chega lá e pega assim um... Né? A gente costuma falar muito, quando nós estamos conversando, a gente fala muito, né? Sobre essa questão, na Escola Bíblica Dominical, aqui em Aerolândia 3, a gente costuma dizer, pega assim aquele rolo de linguiça e vai enchendo, uhum. enchendo linguiça. E aí o povo gosta, né? Sim. Por quê? Porque, como diz a palavra de Deus, chegará o tempo em que não suportarão essa doutrina. Não suportarão. Muita gente não suporta a doutrina bíblica. É Quando você verdade. diz, irmãos, quando você vai pregar, eu já passei por isso em algumas igrejas, né? Em algumas, não em todas, mas aonde você está ministrando e você diz, como está escrito, abra a sua Bíblia. Ninguém pega na Bíblia. É. Felizmente. Ninguém abre, infelizmente. É Então, assim, interessante. o profeta, né? Como nós estamos falando, o profeta, ele tem um dever, ele tem uma responsabilidade, né? Gostaria que você falasse sobre essa responsabilidade que está sobre o profeta, né? E sobre primeiramente, fale sobre a questão, no nome de Jesus, sobre a questão do atalaia como um sentinela, como a questão da responsabilidade
do atalaia, como um sentinela militar, e do profeta sobre avisar, em relação a avisar sobre o perigo, que está aqui no ponto 1 do tópico 3, no nome de Jesus. E em Atalaia, seguida né? nós vamos para o último tópico, que é sobre a responsabilidade. Amém. Vamos lá. Fala sobre o atalaia. Atalaia é Isso. palavra de origem árabe, significa lugar alto. Ou seja, é o chamado vigilante, sentinela. É aquele que está lá para observar o que é e avisar. Eita, Jéssica. Nabucodonosor vai tomar, o templo vai ser queimado. E Ananias começa a dizer, não, não vai acontecer isso não, não sei o quê. Aí Jeremias pega, Ananias, tu vai morrer daqui a 2 meses, dito e feito. Né? E o outro exemplo, irmão, é sobre o rei Acabe, que tá lá todos os profetas de Baal, profetizando que ele ia vencer a guerra, não sei o quê. Aí chega Micaías. Micaías chega, rei Acabe, o Senhor não vai voltar da guerra. Aí Eita, Jéssica. Acabe manda prender ele, né? O que é que acontece? Acabe morre na guerra. Então, irmão, é justamente sobre isso que a gente está falando. Que as pessoas gostam que amasseie o ego. As pessoas não gostam, irmão, do conteúdo da palavra, vamos dizer assim. E se gostam, é só para o que lhes beneficia. Então, voltando ao atalaia. O atalaia é justamente essa pessoa que recebe de Deus, né? E fala ao povo que justamente que Deus ele fala a mensagem e ele fala para Ezequiel, Ezequiel, quer ouçam, quer não ouçam, não deixe de falar aquilo que eu te passei. Né? Então, irmão, isso na nossa caminhada sempre vai ter. Gente que não crê, gente que não vai querer ouvir, mas graças a Deus que ainda vai ter os que vão ouvir. Graças a Deus por Verdade. isso. Né? Amém. Então, irmão Yuri, nós vemos aqui, né, nós vemos aqui, lembrando sempre aos irmãos que nos ouvem, que a nossa intenção não é substituir a nossa lição, tá bom? Não É. é substituir o seu professor de escola bíblica dominical. Em nome de Jesus, não falte a sua escola dominical dizendo que, eu já ouvi o irmão Yuri e o irmão Edilés falando e eu não vou não, tá bom? Em nome de Jesus, porque o seu professor com certeza tem preparado, né, tem se preparado para ministrar a lição na sua respectiva congregação. Nós temos aqui o comentarista também trazendo aqui essa questão, né, que já foi mencionada por você, sobre o fato de que Ezequiel foi constituído por Deus como atalaia sobre a casa de Israel. Né? Nós Sim. vemos aqui que é algo divino. Deus o constituiu. Deus o chamou. Deus o separou para aquela finalidade, para exercer o ministério profético. E como você já pontuou, há pessoas que não creem, né? Há pessoas que não gostam, há pessoas que perseguem. Se tem alguém que é perseguido, é o verdadeiro profeta. É o homem por Deus chamado. Ele é perseguido, ele é apontado, ele é caluniado. Enfim, muitas pessoas, não levando em conta o que diz a palavra de Deus, que diz, não deis lugar ao diabo. É. Dá lugar ao diabo mesmo.
que busca entristecer, busca fazer retroceder aqueles a quem Deus chamou. O interessante é que nesse papel de atalaia de Israel, né, como atalaia de Deus em meio ao povo, nós vemos aí, né, você já fez citação do versículo que diz, né, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Sim. Então, o papel dele, o papel do atalaia, o papel do profeta, o papel de Ezequiel, não era esperar que ele viesse a ser ouvido. Tem outra verdade espiritual aí. O papel dele era simplesmente cumprir o seu ministério profético e permanecer fiel no sentido de advertir o povo, de anunciar a palavra, de anunciar os oráculos de Deus. Aí nós lembramos que é voz do homem, mais palavra de Deus. Voz do homem, mais palavra de Deus. Então, quando alguém discorda de uma palavra que é verbalizada por um servo de Deus, por um pregador da palavra, a palavra de Deus, quando ele verbaliza a palavra, e aí eu devo dizer isso, né? Quando ele verbaliza a palavra, não algo do seu coração, não uma arqueologia, não um pensamento seu, não algo que ele acredita ser o certo. Não, mas eu acredito que seja assim. Não, mas aí depende, porque eu acho que no meu ponto de vista, a palavra de Deus está dizendo assim. Mas eu acho que poderia ser assim, porque, né, o bichinho, porque nós podemos, nesse sentido, tem muita gente que faz isso, abre concessões, né? Age de maneira a fazer concessões, pegando o texto bíblico, deturpando o texto bíblico, fazendo aquilo que a gente chama de malabarismo teológico, para poder justificar o que ele quer falar. Mas o profeta, ele é voz de homem, porém a palavra de Deus. A boca de Deus na terra, né? Como a gente costuma dizer. Sim. Eu costumo dizer, quando eu vou pregar nas igrejas, em algumas igrejas que eu estive pregando, eu fiz questão de mencionar, meus irmãos, meu compromisso não é com você pular, gritar, saltar e rodopiar. O meu compromisso é fazer com que você ouça a mensagem de Deus, porque o mensageiro de Deus nada mais tem do que a mensagem. Verdade. A gente só tem a mensagem como mensageiro. Nós ouvimos de Deus e de Deus nós falamos. Do jeito que está, dentro do seu texto, contexto, na interpretação fiel, nós não temos nada. O que temos é aquilo que Deus nos deu, a sua palavra para o povo. Mas o grande problema é que os ouvintes, eles não querem ouvir o que Deus tem para dizer. Quer não. Quando você fala o que Deus tem para o seu povo, muitas das vezes a pessoa está dormindo. Dormindo, eu não estou dizendo um sono espiritual, não. Estou dizendo dormindo mesmo. Dormindo. O culto acontecendo, o momento da mensagem e a pessoa dormindo, ou passeando nos corredores do templo, celular, ou né? conversando do lado de fora, ou no celular durante a ministração, sem um mínimo de reverência ao que está sendo dito. Acontece muito. Acontece muito isso. Né? Isso aqui não é, vamos dizer, desabafo, né? Não é falando, tá falando aí miolo de pote. Não, é realidade. É realidade. Então, diante de todas essas questões, nós vamos aqui ao quarto e último tópico, que fala sobre a responsabilidade. A nossa responsabilidade como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas, se assemelha muito com o papel do profeta como atalaia sobre Israel. E aqui ele fala duas coisas. Ele diz aqui no tópico 4, no ponto 1, que há duas responsabilidades principais: anunciar o evangelho ao pecador e cuidar de si próprio para permanecer em Cristo até o fim. Comente acerca disso, irmão Yuri. Nós temos aí ainda 15 minutos, se não me falha a memória. 15, 10 minutos. Pronto. Responsabilidade do cristão e do ímpio, né? Isso. Lá em Ezequiel 33, Deus fala: Ezequiel,
Se eu falar que o ímpio vai morrer e você passar para ele e ele não se converter, aí ele vai perecer na sua própria iniquidade, mas você se salvou. Agora, se eu falar e você não falar, ele vai morrer, mas eu vou cobrar de você, né? Deus fala assim. Agora tem outra questão. Se eu falar e você passar e ele não se converter, ele vai morrer, mas não vou cobrar de você, né? Agora, se você falar e ele se converter, tanto você como ele vai se salvar, né? Então, irmão, nossa responsabilidade qual é? Anunciar o evangelho. Entenda que é apenas anunciar o evangelho. Não é salvar, não é converter. Porque o nosso papel não é esse. Nosso papel é apenas falar. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? E quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. E é interessante, irmão, queria até que você me prestasse sua imaginação agora, essa questão da revista, né? Isso aqui, ó, martelo de juiz, né? E uma Bíblia, né? O martelo de juiz com o livro sagrado. Irmão, isso é muito profundo. Isso é muito profundo porque fala sobre o juízo de Deus. Né? Para você que está nos ouvindo, saiba que um dia haverá sim o juízo de Deus. Né? Mas haverá um juízo de quê? Um juízo para os cristãos, que é o chamado Tribunal de Cristo, que não é para condenação, mas é para as obras. Galardão. Né? Galardão. Porque todos nós fomos justificados em Cristo. Todos nós que aceitamos e o confessamos e o obedecemos. E o outro juízo que haverá é o juízo dos ímpios. Juízo final. É o juízo em que todos aqueles que rejeitaram a Cristo e não quiseram obedecê-lo, ouviram a mensagem, mas rejeitaram, não quiseram, um dia vão passar por esse tribunal para a separação longe de Deus. Né? Então é justamente isso que essa ilustração aqui traz. Que é justamente esse ponto que a gente está falando agora. Que a responsabilidade do cristão é anunciar o evangelho e cuidar de si mesmo. Porque, irmão, as pessoas, algumas, vamos dizer algumas, como diz Paulo, pregam a Cristo por vanglória, pregam a Cristo, né? Às vezes não sabem nem porque está pregando, mas pregam a Cristo, mas não tem uma vida de intimidade com Ele. Artista. Né? Isso, artista. Muitas pessoas, elas pregam a palavra de Deus, mas às vezes é porque é por mídia, é por aplauso. Não, são aqueles que é até interessante, porque há pessoas, né? Há alguns, né? Algumas pessoas aí. E eu nem me interesso, sabe? Eu nem ligo mais, eu nem ligo. Antes eu ficava triste, hoje eu nem ligo mais, sabe? Sim. Eu sei. Há pessoas que julgam, né, a nossa atividade de usar as redes sociais para falar da palavra de Deus, para compartilhar uma pré-aula, para levar um devocional, enfim, compartilhar um texto bíblico, uma síntese de um livro, como você faz muito bem através do Instagram, enfim, né, para trazer uma mensagem, uma reflexão, um devocional, uma meditação, um estudo, que seja. Algumas pessoas criticam, sabe? Dizem que tá fazendo para aparecer, tá fazendo para dizer que sabe, né? Tá fazendo para dizer que é o bonzão, que é melhor do que todo mundo. É um exaltado. A pessoa nem te conhece. Né? A pessoa não te conhece, a pessoa não sabe da tua vida devocional, ela não sabe do teu particular com Deus, mas ela se vê no direito de te chamar de exaltado, de soberbo, de santarrão. Porque se acha melhor do que os outros. Eu já ouvi, né, algumas pessoas vindo até mim falar que algumas pessoas falaram isso que eu estou lhe dizendo, a meu respeito. Né? Pessoas que não convivem comigo, sabe? Não convivem comigo. Ou seja, para mim,
né? Até eu só estou comentando porque você entrou nessa questão. Para Uhum. mim, independente de fazer a live aqui com você, ou sozinho no YouTube, no Facebook, no Instagram, o que quer que seja, independente de fazer a live ou não, a minha vida devocional não muda. É verdade. Minha vida devocional. Quem me conhece sabe, eu tenho muitos amigos na fé que convivem comigo até hoje, que sabem da minha caminhada com Jesus, desde 2008, que estou com Jesus, graças a Deus. E tá aqui, ó, isso aqui, onde eu estou aqui, né? É o meu cantinho aqui, é o meu cantinho. Opa, saiu aqui a vassoura, tem que limpar, glória a Jesus. Aí aqui, que é o meu cantinho, que é um quartinho. Um quartinho, pequenininho, né? E ali estão os livros, Sim, né? Ali os livros ali, sim, tem sim. os livros ali. Então, assim, meu lugarzinho devocional sempre vai estar aqui. E eu vou sempre estar no meu quartinho do profeta. Todo dia. Se eu fizer live, se eu não fizer live, se eu fizer vídeo no YouTube, se eu não fizer, vai ser a mesma coisa todo dia. Isso é a mesma coisa. É. Vai ser devocional de manhã, vai ser meditação bíblica de tarde. À noite vai ser estudo, porque eu gosto de estudar. Eu amo a Sim, palavra de Deus, independente de fazer live ou não. com certeza. Aí, como você falou, tem pessoas que são ótimos pregadores, ótimos exegetas. Meu irmão, prega assim que arrasta multidões. Arrasta multidões. Mas eles fazem a obra, mas não têm compromisso nenhum com o Deus da obra. Antes Verdade. de nós estarmos no altar, nós precisamos estar com o Deus da obra. É isso que as pessoas às vezes desconsideram. Por quê? Porque no grande dia, quem vai estar diante de nós é o Deus da obra, o Senhor da obra. Aí eu fico às vezes observando, tem algumas pessoas, eu conheço, você também deve conhecer, tem alguns que eu conheço, meu irmão Yuri, que bota a gente no chinelo pregando. Bota eu e você no chinelo. Tem uma hermenêutica bíblica, sabe, fora do sério, assim. Viaja na Bíblia Sagrada, de Gênesis Apocalipse, vai para cá e joga para lá, e o povo grita, o povo, eita Uhum. Jesus. Mas não tem vida com Jesus. É picareta. E esses tais, eles são tão assim, tão hipócritas e dissimulados que nem comigo fala, porque eu não quero comungar. Eu não vou citar nome não. Mas são os benquistos. São aqueles que o povo procura. É Afinal de mais um. contas, é o vaso. Todo mundo quer estar perto dele, sabe? Mas é a pessoa que não tem vida com Deus, picareta, mau caráter, péssimo esposo, péssimo marido. A esposa só não chama ele de Beelzebub, do resto, né? Então, assim, a gente tem que atentar para isso, né? Na medida com que pregamos, viver o que pregamos. É verdade. Perseverar, né? Naquilo que é Sim. correto, na justiça, no que é santo, no que é reto diante de Deus. Infelizmente, nesse ativismo de fazer a obra, muitas pessoas esquecem de viver com o Senhor da obra. Com o É Senhor da verdade. obra e para o Senhor da obra. Às E um vezes, dia, um né? dia, haverá um dia em que alguns até se esquecem, né? Haverá um dia em que todos estaremos do Deus da obra, como você disse. E, muito, Deus da obra. e muitas daquelas pessoas vão falar, né? Ah, Senhor, mas em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, né? Ganhei pessoas. Esse texto E é forte. aí vem a resposta de Cristo, né? Eu Nunca te não vos conheci. conheço. Aparta-te de mim. Ou seja, irmão, são Pesado. pessoas que. Muito pesado. São pessoas que fizeram a obra, né? Que estiveram na obra, mas que infelizmente não tiveram um compromisso com o Deus da obra. Isso é muito pesado, irmão. Isso é muito Pesado. forte. Não viveram com Deus da obra. Foram ótimos no holofote. Excelentes
né? Isso. Na questão da exibição. Foram até úteis na obra no sentido de trazer pessoas para Cristo, até porque quem opera a salvação é o Espírito Santo, né? Espírito Santo. Foram Sim. até instrumentos, né? Instrumentos na mão de Deus. Afinal de Sim. contas, a palavra não é como nós falamos, né? Voz do homem, né? Sim. Instrumentalidade é do homem, mas a palavra É de é Deus. de Deus, Até, né? até É porque, de até Deus. porque, Denilson, assim, é uma coisa que é uma coisa que eu costumo ouvir, certo? Eu já ouvi Uhum, que Deus ele não tem compromisso com o vaso. Ele tem compromisso com a sua palavra. justamente. Ou seja, Deus chamou a pessoa, mas aí a pessoa prega, mas aí Deus ele vê que a pessoa já começa a andar torto e tudo, mas continua usando, É um né, mano? fornicador, Isso, né? fornicador, prostituto, tudo de ruim. Mas É, quando só que prega, salva a quando vida prega, para Jesus, não traz de vida, vai para frente, se reconcilia, né? Se converte. Mas no sim, aí grande dia, no grande dia não vai passar desapercebido. Mas é o que? É Deus se comprometendo com a sua palavra, né? justamente, Justamente. justamente. É. Irmão Yuri, nós vamos aqui à conclusão de nosso diálogo a respeito dessa nossa primeira Bem, lição, né? E essa lição se conclui com algo bem interessante para nós, né? Que para mim era uhum, motivo de grande tristeza. Quando eu saía para evangelizar, logo no início, em 2009, os primeiros meses, né, de ministério, 2009 por ali, eu voltava dos trabalhos de evangelismo triste, tribulado. Eu dizia, mas ninguém disse sim para Jesus, ninguém quis Jesus. Aí eu pregava no culto campal, meu irmão, gritava, falava os textos bíblicos, passava horas e horas estudando, aí pegava os versículos, lia, e orando e me consagrando. Aí, quem quer Jesus? Não via ninguém. Voltava para casa, eu não vou mais não. Os irmãos chamavam, eu não vou mais não. Triste, porque ninguém aceita. Aí passei um bom tempo com esse pensamento, né? Até que eu consegui compreender duas coisas. Primeiro, nosso dever é só anunciar. é, Semeador saiu a semear. Um dos textos que o meu pastor Gilson Cadeira me fez ler, logo nos meus primeiros meses de crente, foi o texto de Ezequiel, que diz, come do rolo. come do Né? rolo. Come do Fala rolo. aí. Eu não entendia era nada. Imagina um menino com 6 meses de crente, seu pastor chega e diz, lê lá. Aí você lê e está lá, come do rolo. Você, vou comer um papel, um rolo de papel. Eu não entendia nada, né? Mas hoje eu consigo entender. Mas na época eu não entendi. Então, entendi que a palavra de Deus não volta vazia. Ou ela opera salvação em quem crê, ou opera condenação ao incrédulo, ao que É verdade. despreza, que rejeita, né? E aprendi que o nosso papel é somente semear a boa semente. Semear. Falar. O grande problema está na negligência. Nós não podemos negligenciar o nosso dever. Nós devemos cumprir o nosso papel de anunciar a palavra. Aí, né, nós devemos cumprir o nosso papel. Anunciar a palavra, falar o evangelho, levar a mensagem de advertência, de juízo e de boas novas, o escape que há em Cristo. Enfim, o juízo vindouro, vida eterna, dentre muitas outras frentes que estão contidas na palavra de Deus. Não é isso? É Isso a verdade. gente tem que fazer. Está conosco aqui o nosso amado irmão Rildo da Silva Cardoso. Rildo da Silva é evangelista ali em Belfort Roxo, Rio de Janeiro, meu irmão. Está Glória. comentando aí. Aí é um ganhador de almas aí, viu? Aí vai para dentro do quente, meu irmão. É no Rio de Janeiro. Aí, esse aí tá armado com 66 calibres de fogo. Aleluia. Ele mandou o texto Irmão aqui, Yuri, Isaías 61. agradecendo aqui, agradecemos a participação do nosso amado irmão Rildo da Silva Cardoso, evangelista ali da Igreja do Ministério Batista, ali em Belfort Roxo. Que Deus abençoe o nosso amado Deus. servo de Deus, Deus no nome abençoe, de irmão. Jesus. Irmão Yuri, em nome de Jesus, faça as considerações finais e ore por nós para a gente encerrar esse momento. Haja vista que nós temos daqui a pouquinho a nossa escola, a nossa doutrina, né? Nosso culto de Doutrina, ensino. né? As considerações finais e a oração no nome de Jesus, meu amado irmão. Amém, glória a Deus, né? Então, Ednilson, essa foi a nossa primeira lição, né?
que possamos sair daqui conscientes de que, primeiramente, somos atalaias de Deus, né? De que Deus nos escolheu para ouvir dele e para repassar aquilo que ele nos passou, sem axiologia, né? Sem questão de, eu acho que é isso, eu penso assim, não. Nós temos que pregar a palavra de Deus, né? Assim como Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, eu vou te falar e tu vai falar por mim. Quer, ouçam, deixe de ouvir. Né? Então, então, assim, eu não vou mentir pro irmão, já teve tempo que, até esses dias agora, que eu tava muito desanimado mesmo, sabe? Eu tava bem para baixo. E um dos motivos, irmão, foi porque, assim, eu falava, né? Eu falava a mensagem e eu via que... E aí, Deus, né? Deus, a mensagem é tua. Se o homem quiser, amém, mas se não quiser, amém também. O trabalho é teu, o agir é teu. Eu não vou mais me importar com isso, não. Se ele quiser, amém, mas se ele não quiser, amém também. Por quê, Nilson? Porque eu sei que a palavra não é minha. A gente fica triste, né? A gente fica triste, né? Porque a gente está entregando para a pessoa. A gente está dizendo, olha, menino, Jesus está com a chave para tirar essas correntes do teu braço aí. Venha para Jesus, no culto campal das gritas, né? Jesus te ama, né? Sai dessa vida, tá indo pro inferno, aí a pessoa fica. A pessoa não quer, não quer. Se nós já fica triste, imagina Jesus. Se nós, como homem, a gente já fica triste, imagina Jesus, irmão. Né? Então, assim, que a gente possa entender isso, que também a mensagem não é nossa. Que o nosso dever, o nosso papel como crente é somente anunciar o evangelho. Quem vai fazer o trabalhar é o Espírito de Deus. A gente mesmo, a gente não tem nada nosso. A gente não tem nada em si mesmo. Se a gente não tiver através dessa palavra aqui, ó, né? Então, Ednilson, Deus nos constituiu nós como atalaia do seu evangelho, né? Deus constituiu nós como pregadores. E quem ouvir, quem não ouvir, irmão, vamos fazer nossa parte e o resto Deus faz. Amém? Verdade. Amém. Então, vamos orar para concluir, né? E amém. Que Deus abençoe a todos que ouviram. Deixa eu só aqui testificar aqui da participação do nosso evangelista Hildo. A ingratidão amém. E o orgulho é que atrapalha. É verdade. Verdade. É verdade. Bom, Hildo, deixa eu só deixar um recado aqui para o evangelista. Evangelista Hildo, em nome de Jesus, dentro de breve nós vamos fazer aí uma transmissão aí também. Viu? Eu e você vamos fazer uma transmissão aí. Mais uma vez, eu já fiz uma transmissão numa live com ele, para a gente falar sobre a obra missionária. Esse homem aí tem vida, viu? Glória tem vida na obra. Não é brincadeira não, irmão Yuri. É brincadeira não. Trabalhar no Rio de Janeiro, meu irmão, para Jesus. Não é brincadeira. Dá lugar, irmão. Dá lugar. Amém. Vamos orar, então, né? Antes de orar, Edson, eu quero agradecer pela oportunidade, né? É uma oportunidade que a gente gosta, né, de fazer essas lives, né, de ensinar a palavra de Deus, né. A gente sabe, irmão, que não é para exaltação, não é para... Não, é porque a gente gosta, é uma coisa legal. E, como eu sempre digo, eu prefiro usar minhas redes sociais para propagar o reino de Deus do que para fazer qualquer outra coisa aí, irmão. Porque a gente vê gente que usa as redes sociais para todo tipo de coisa. Mas quando é um versículo, né? Então vamos orar essa noite, agradecer e ir para a doutrina, né? Aprender mais. E até a próxima. E até a próxima, né? E até a próxima, né? Aí a gente faz de novo. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por já estarmos aqui, meu Pai, diante de Ti. Deus, diante dessa plataforma digital, Senhor, que nós estamos, Senhor, propagando, ensinando a Tua palavra, meu Deus. Deus, que assim como o Senhor fez a Ezequiel, Senhor, o Senhor também nos constituiu como atalaias do Teu Evangelho, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, pregar tão somente a Tua palavra, Senhor, sem achismo, meu Pai, sem o que o nosso coração quer, sem o que o homem quer ouvir, mas sim, Senhor, o que Tu quer falar, o que a Tua palavra diz, Senhor. Porque a Tua palavra, meu Pai, como diz
Como diz ela, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um que vai para o culto de doutrina, meu Pai, que possamos aprender mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, choramos, te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima, meu amado irmão. Deus abençoe. Deus abençoe.